Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para darmos sequência na nossa série de estudos sobre o autismo no ambiente educacional. Nós já conversamos ontem sobre os graus de severidade do autismo no nível 1 e o nível 2, que é o leve e o moderado. E hoje nós vamos dar continuidade nesse assunto tão importante, tão relevante dentro da área educacional, que é o autismo e seus níveis de severidade. Hoje nós vamos conversar sobre o nível 3, que é o autista grave ou autista severo. Nós temos como padrão, seguimos as normas do DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. E nesse manual, nós tiramos dali as características para nós colocarmos esses autistas dentro desses graus de severidade. É através desse manual que os médicos eles fazem diagnósticos, eles usam as regras estabelecidas pelo DSM-5 como critério para diagnóstico de autistas, e os terapeutas, os educadores também fazem o uso do DSM-5 para colocar esse autista dentro dos graus de severidade. Nós já conversamos que o grau de severidade ele não vem para rotular um autista como para limitar o seu desenvolvimento, muito pelo contrário, é necessário nós conversarmos sobre graus de autismo, de severidade, até para que os educadores ou os terapeutas com quem esse autista entrar em contato, eles terem um padrão, um norte para como iniciar e como estabelecer o seu modelo, o seu plano de trabalho terapêutico, plano de trabalho individualizado. Nós sabemos que o autista ele é é muito complexo, né, na sua estrutura, na sua apresentação em cada indivíduo. Nós não temos autistas únicos, todos os autistas se apresentarem de uma única forma. O autismo ele se apresenta de forma múltipla e também os sintomas e a severidade. Então nós temos sempre que levar em conta essa multiplicidade de como o autismo é apresentado no indivíduo. Então, dentro do grau severo, nós vamos ter algumas limitações bem maiores do que no nível 1 e no nível 2. Nós já conversamos aqui que o nível 1 ele requer bem pouco suporte, no nível 2 ele já requer um suporte mais substancial e no nível 3, que é o que nós vamos falar, ele requer um suporte muito substancial. Ele necessita de apoio quase que constante em todas as áreas em que esse indivíduo transitar. É como um indivíduo que quase não pode ficar sozinho e desenvolver as suas atividades de forma autônoma. Em todos os momentos ele necessita de um suporte, ele necessita de uma pessoa para lhe auxiliar a desenvolver as atividades básicas. Nós conseguimos visualizar isso muito bem nas atividades de vida diária. É uma pessoa a pessoa que apresentar um grau de severidade 3 é uma pessoa que geralmente ela não consegue comer sozinha, ela não consegue fazer suas necessidades fisiológicas sozinha, não tem autocuidado, não possui esse autocuidado, ela não consegue ficar sozinha sem estar se estereotipando, com constantes estereotipias. Ela necessita sempre de um suporte, de uma pessoa para auxiliá-la a transitar nesses espaços esses espaços sociais em que ela estiver inserida. É possível existir um autista severo com fala. A fala, ela não está condicionada ao nível 1, que é o nível leve. Pode sim existir um autista severo que fala, mas uma das características ele fala, mas ele não se comunica. Quando ele vocaliza, ele não tem intenção social. Né? Muitas vezes uma criança ou uma pessoa com TEA, ela fala se referindo à água, tentando vocalizar a água.
autistas do nível severo, geralmente, eles não vocalizam com intenção. E sim, eles emitem sons que para eles causam situações de conforto, né, como uma estereotipia vocal. Eles não vocalizam com intenção social, então essa é uma das características. Então, quando nós estivermos em contato com esse autista no ambiente educacional, muitas vezes há uma confusão. Muitas pessoas pensam que autista severo não fala. Isso é um erro e nós temos que aprender aqui que o autista severo, sim, ele pode falar, mas uma das características é ele não se comunicar. Então, a comunicação, ela não existe, né, de forma bem geral. Quando nós chamamos uma pessoa severa pelo nome, ela não nos responde, ela não toma a iniciativa de comunicação, né? Da mesma forma como ela não consegue comunicar, ela também não recebe essa comunicação, nós não conseguimos estabelecer uma comunicação com essa pessoa de nível severo. Nos comportamentos repetitivos ou restritos, geralmente essa pessoa do nível severo, ela apresenta muitas estereotipias, ela apresenta muita rigidez na rotina. Existem relatos, né, de pessoas que lidam com autistas severo, sabe que muitas vezes esse autista entra em crise se, por exemplo, ele é acostumado a acordar e tomar o café dele numa xícara X, ele entra em crise se essa xícara não estiver. Então, eu tenho uma amiga que o filho dela é um autista severo, ele possui rituais bem rígidos e ele já entrou em crise por conta de um objeto, né, de um prendedor de cabelo que todos os dias que ela chegava do trabalho, esse prendedor de cabelo, ele ia na cabeça dela e tocava nesse prendedor de cabelo, às vezes tirava, e um dia ela esqueceu esse prendedor de cabelo no trabalho. E quando ela chegou em casa, esse autista severo, seu filho, foi fazer o ritual dele e ele não encontrou o objeto. E isso desencadeou uma crise tremenda, onde esse autista começou a ter situações agressivas. Então, a severidade do nível 3, ela é muito grande. Né? Então, nós temos que ter esse conhecimento para saber de que forma nós podemos intervir quando existirem esses comportamentos. Então, com relação a comportamentos repetitivos ou restritos, o severo ele apresenta uma rigidez nesses comportamentos e nessas estereotipias e nas suas rotinas de forma geral. Então, na interação social, nós sabemos que ele não intenciona, ele não busca iniciar ou manter relações sociais. E na comunicação social, então, ele não apresenta a comunicação. Ele, em geral, ele não tem a intenção de se comunicar mesmo sendo verbal. Então, o que eu gostaria de voltar a esclarecer é que classificar o nível de autismo não é rotular. Nós sabemos que os autistas de nível severo, né, nível 3, eles podem sim, com intervenções positivas, transitarem para o nível moderado e até para o nível leve. Então, só lembrando que em outros vídeos eu já falei desses vários tons de azul. Então, nós temos um azul mais claro, um azul mais escuro, e ele vai numa crescente até se tornar bastante intenso. Esse autista classificado no nível severo, ele está lá naquele tom bem azul, inconfundível. E essa situação também nos faz ficar bem alertas. Em que sentido? Que esse autista classificado como nível 3, severo, ele entra naquele estereótipo que as pessoas esperam de um autista, né? Ou ele é super dotado, vamos para um extremo, ou ele é super agressivo, agitado, bate em todo mundo.
E nós estamos aqui para entender que não, a gente tem que quebrar esses estereótipos. Existem autistas de nível severo que não são agressivos. Então, o autista de nível severo agressivo, né, que está sempre se estereotipando, ou por falas, estereotipias na fala, ou estereotipias motoras, balançando, e quando ele começa a se balançar, ou e vocalizar, né, ou algum outro som, ele é imediatamente notado. Todas as pessoas percebem que ele precisa de intervenção, que ele não está dentro da normalidade, mas nós temos aqueles autistas severos e que não são nem agressivos e que não possuem essas estereotipias tão gritantes em todos os momentos, em todos os minutos. Eles possuem sim estereotipias, mas em muitos momentos eles são autistas que são calmos e eles ficam sentados. No ambiente educacional, por exemplo, eles podem ficar horas sentados sem incomodar o professor, sem incomodar os colegas. São aqueles autistas que o professor pode colocar ele num canto na sala e ele fica lá o tempo inteiro, por horas a fio, sem solicitar uma atenção do professor. E isso causa muito mais prejuízos para ele, porque nós sabemos que o autismo ele é um transtorno global do desenvolvimento. Então, quanto mais esse autista ficar sem intervenção, mais essas habilidades que ele não conseguiu desenvolver vão ficar prejudicadas. Por isso que é tão necessária a intervenção, o diagnóstico precoce e a intervenção positiva. Porque muitas vezes existe a intervenção que ela só reforça alguns comportamentos inadequados, né? Então não é todo profissional que sabe intervir positivamente. E eu quero lembrar aqui mais uma vez que nós estamos aqui com esse intuito de nos capacitarmos, de sermos esse profissional que diante de um autista, independente do seu grau de severidade, nós conseguimos trabalhar com esse autista de forma positiva, fazer intervenções positivas. Nós estamos aqui com esse intuito de oferecer conhecimento e de receber conhecimento também. Então, nós sejamos esse profissional em que esse familiar, essa escola, olhe para nós como essa referência de um profissional na área da educação que sim, ele transita bem em todos os níveis de autismo. Então eu gostaria somente de relembrar que o diagnóstico de severidade, grau 1, 2 e 3, não é um diagnóstico fechado. Isso daí, esse diagnóstico, ele é uma fotografia daquele momento. Então, existem autistas que receberam um diagnóstico de autismo em nível 3 e eles tiveram terapias, intervenções dentro daquelas necessidades dele, as necessidades, os déficits apresentados, né? Foram sanados esses déficits e em uma outra avaliação ele já recebeu um diagnóstico de autista, mas agora no nível moderado ou no nível leve. Eu gostaria de lembrar que o autismo não tem cura, no entanto, as intervenções corretas podem fazer com que esse autista ele consiga transitar de um nível de diagnóstico para outro. Então ele consegue sair do nível severo para o nível moderado ou nível leve. E o contrário também é verdadeiro. Então, durante a pandemia, no espaço em que eu trabalho, no ambiente educacional que eu atendo, nós vimos muito isso. Durante a pandemia, nós tivemos muitas situações de isolamento, ainda temos algumas, e esses autistas que ficaram em casa, muitos familiares não sabem como intervir, não estudaram, né? Não se capacitaram nesse sentido. E isso não é um julgamento, eles não sabiam como lidar e como intervir com seus filhos nesse período de isolamento. E é quando nós retornamos para os atendimentos presenciais,
nós percebemos sim alguns autistas que já estavam ali no nível moderado, indo para o grave, para o severo. Nós tivemos sim exemplos de autistas leves que foram para o moderado. Então as intervenções, elas de forma positiva, elas fazem com que esse autista transite de diagnóstico, mas a não intervenção positiva também faz com que aconteça esse trânsito de diagnóstico para pior. Então, cada vez mais, com as nossas práticas, nós percebemos que a intervenção é necessária para minimizar esses prejuízos no desenvolvimento da pessoa com autismo. Então, nós profissionais temos que sempre aprender mais para fazermos essas intervenções. Nós seremos esses profissionais em que as escolas vão nos buscar como referência, em que os familiares vão nos buscar como referência. E nós só conseguiremos isso através do conhecimento, estudando. Então, dentro do autismo, dos graus de severidade, o nível 3 é aquele que precisa de supervisão constante em todos os aspectos, em todos os lugares, os ambientes sociais em que ele transita, ele necessita de supervisão constante para fazer todos os tipos de atividades, atividades básicas da vida diária. E aí, imagina então no ambiente educacional, é ele quem precisa de um professor auxiliar, um professor especializado para que auxilie ele a suprir toda essa defasagem que ele apresenta de desenvolvimento. Ele necessita de supervisão. Então, pais, você tem um diagnóstico de severidade do seu filho, um diagnóstico de nível 3, procure seus direitos, procure esse professor especialista no ambiente educacional. É necessário, porque se não houver intervenção constante no nível 3, uma supervisão constante, é pouco provável que esse autista consiga minimizar os déficits de desenvolvimento apresentados. Então, dentro da severidade do nível 3, é necessário supervisão constante para que haja aprendizagem significativa. Eu agradeço que vocês estiveram aqui para mais esse vídeo explicativo e desejo a todos sempre bastante conhecimento, buscar informações novas e chamo vocês para acompanharem o canal, para se inscreverem, para que cada vez mais nós possamos trazer conhecimento e informações relevantes dentro da área do autismo.